O medo de estar sozinha me custou um preço muito alto. E isso, lógico, afetei outras pessoas no meio desse caminho. Mas lógico que inconsciente. Eu queria trazer uma reflexão dentro de tudo isso, e eu vou contar um pouco do que ocorreu na minha história, e conforme muita autorreflexão, muito olhar para esses caminhos e entender que tudo isso era um medo de estar sozinha. E aí entra uma questão de falta de segurança também, né? Mas é uma segurança emocional, não só física, mas também emocional. Meu irmão e eu eram dois sacis no meio da história. Então, um era apoio do outro na questão emocional, porque mesmo que a gente estivesse fazendo coisas erradas, a gente estava um para ouvir o outro no meio dessa relação. Então, lembra que aquele apego que eu deveria, né, apego saudável, né, sobre os pais, eu transferi para ele. E aí, quando ele faleceu, então o papel, né, ele como pessoa sumiu. E eu falei, pronto, agora o que eu vou fazer? Porque agora eu não tenho mais aquela pessoa que eu gostaria de ter, né, de estar me apoiando junto, porque eu reforçava as coisas para ele, para que ele se incentivasse a continuar fazendo aquilo que ele queria, e vice-versa, porque ele era uma pessoa que me incentivava também a fazer as coisas que eu queria. E aí, quando ele faleceu, para mim foi pronto. Agora eu preciso aprender a sobreviver nesse campo minado aqui. Porque meu irmão mais velho já não estava mais em casa, meus pais já tinham se separado. E aí aquilo era um campo minado, porque as pessoas ali naquelas relações não falavam de emoções. Era um ambiente que, assim, chorar é fraqueza. E eu sempre ouvi desde a minha infância de que eu era uma pessoa muito sensível. Então, eu tinha que estar no ambiente que então as pessoas não eram sensíveis, eu era a pessoa estranha, eu que estava errada naquela relação toda, naquele mundo. E como qualquer outra criança, eu queria pertencer àquele ambiente. Eu queria amar aquela família, né? É uma lealdade na família. Então eu vou fazer tudo certinho. Eu aprendi a ser uma criança obediente, porque eu quero pertencer naquele ambiente. Então eu me moldo, eu me ajeito, faço de tudo para que eu pertença a essa família, porque eu quero pertencer. Então ser uma pessoa sensível era perigoso. Então foi onde eu comecei a racionalizar as minhas emoções, os meus sentimentos. Então dentro desse contexto eu tinha que ser forte, eu tinha que fazer as coisas acontecerem, né? Não podia ser sensível, eu tinha que estar num ambiente, eu estou numa guerra, eu estou no campo minado, então a qualquer momento tudo pode explodir. E aí é onde eu quero chegar, né? Esse medo de estar sozinha. A gente tem esse momento de sensação de vazio, de que as pessoas não nos entendem, de que eu estou falando uma linguagem que o mundo não vai me entender, porque ele não teve a mesma história que eu, ele não teve essa mesma história familiar. E aí, conforme eu fui racionalizando isso, eu também chegou um certo momento que não dava mais para racionalizar, eu tinha que sentir. E aí é onde a terapia que traz muito isso, porque a gente tem que sentir a dor daquilo. Eu tive que sentir várias dores da minha infância, porque eu não queria sentir aquele vazio, que a gente chega na adolescência, existe esse vazio. De tipo, eu não me sinto pertencente aqui, não me sinto pertencente lá, então eu tô sozinha. Então esse vazio é preenchido através de outras coisas, que as pessoas vão para fugas, né? Então, por isso que ela vai para outros mundos, porque ela se sente incompreensiva na situação. E aí foi quando eu comecei então a resgatar essa minha criança, a trazer ela para perto de mim, de olhar para essa criança que faltou acolhimento, que faltou presença, que faltou carinho, que faltou outras coisas que eu fui alimentando, porque eu sinto falta. Essas pessoas que estavam ao redor não sabiam disso. Eu sentia falta daquilo, eu queria aquilo, eu queria um abraço da minha mãe. Então eu fui lá e pedi para minha mãe, mãe, você pode me dar um abraço? Porque eu sinto falta. Ela não sentia falta porque ela também não sabia o que era aquilo. Ninguém sente falta daquilo que nunca teve, talvez. Ela nem sentisse falta disso, mas eu sentia. Então eu cheguei nela e falei, mãe, você pode me dar um abraço? Ela podia falar não. Mas não, ela foi lá, claro, minha filha, no momento que você quiser. Eu fui e abracei. Então eu só alimentei este hábito, porque eu sinto falta do abraço, eu sinto falta de falar eu te amo, eu sinto falta daquele aconchego, aquele carinho. Eu sinto falta. Essas pessoas não sentiam falta disso. E se sentem, elas que têm que falar, porque ninguém sabe o que um calado quer. E algo crucial no meio desse caminho foi
me perdoar e perdoar as pessoas também envolvidas no meio desses caminhos todos. Cada um fez o melhor do que tinha e dentro da consciência que tinha, da capacidade que tinha. Eu só compreendi que essas pessoas que eu me envolvi, na verdade era para preencher um vazio, era algo meu inconsciente. Só que com o caminho eu fui entendendo que elas foram peças cruciais no meio também dessa jornada. Eu também aprendi muito com essas pessoas. Só que hoje eu estou muito mais consciente quando eu entro numa relação, se é para preencher o meu vazio ou se realmente eu quero entrar naquela relação e agregar dentro dela para que haja trocas, crescimento, e como qualquer outra relação. Isso seja de amizades, isso seja amoroso, não importa. A questão é você também se perdoar no meio do caminho, porque eu aprendi dentro desse contexto inteiro de que eu então usei essas pessoas. Só que foram todas inconscientes, nunca foi para machucar, ferir ou afetar a vida delas ou vice-versa, mas também para aprender dentro de tudo isso. E conforme você vai tendo consciência, você só tem como mudar daqui para frente. Ali atrás, você só vai ter aprendizado. Você só vai ter como olhar para aquilo e falar, tá bom, aprendi a lição, o que eu vou fazer com essa informação agora? Porque o meu futuro só vai acontecer se eu mudar o hoje. Então, o que eu faço hoje para que tudo isso mude? Para que essa história seja reescrita de uma forma diferente? Porque o passado eu não vou poder mudar. Essas pessoas eu só tenho como pedir perdão, mas elas já não estão mais na minha caminhada. Então eu ofereço, né, em consciência, peço perdão para essas pessoas e que me perdoe também, porque eu também me machuquei no meio desse caminho todo. E aí eu só posso mudar daqui para frente. Então, qual é as escolhas que eu vou fazer daqui para frente? Então eu estou trazendo esse contexto um pouco, né, dessa vivência para que você entenda que você não está sozinha. Só que você precisa se resgatar no meio do caminho. Você precisa olhar para esses machucados, para essas dores e ressignificar, para que você consiga avançar na sua vida também. Para você marcar o seu atendimento, eu vou deixar aqui na descrição o meu contato. Curta esse vídeo como forma de troca, para que outras pessoas possam também compartilhar desse contexto e que possam se melhorar também no meio do caminho para uma nova versão. Um beijo!